muito bem-vindo a esse canal, esse novo tempo que o Senhor tem proporcionado para nós. E isso vem de uma... Qual é a palavra mesmo? Misericórdia! Isso vem de uma constância, em nome de Jesus. Eu tô orando pra que sejamos constantes nisso, porque faz muito tempo que eu não gravo um vídeo pro canal e, na verdade, aconteceu muita coisa. Se vocês forem ver os primeiros vídeos, não tem nada a ver comigo, né? Eu sei disso, eu tenho aqui, não precisa mentir, mas tá bom. Mas é isso. Eu quero começar uma nova série aqui no canal, porque como o Senhor tem falado no meu coração a respeito de vários temas da palavra, e eu preciso falar isso, né? Então, eu acho que de alguma forma eu preciso expor esses devocionais, expor aquilo que Deus tem me falado, pra que pessoas possam ser edificadas da mesma forma que eu fui, que elas possam ser exortadas e confrontadas da mesma forma que eu fui, né? Isso vai servir tanto pra mim, gente, quanto pra vocês, porque enquanto eu falo, eu tô sendo curada, enquanto eu falo, eu tô basicamente vivendo aquilo também e lutando pra que eu não esteja naquilo. Então, é uma bênção sem fim. É uma bênção sem fim quando você fala da palavra do Senhor. Pro teu irmão você também tá, ao mesmo tempo, se edificando, né? Desculpe. Então, eu vou fazer alguns cortes pra não ficar tão longo. E eu ficar falando, e vocês vão enjoar da minha cara, né? Hoje nós vamos falar sobre... Poucos conhecem, na verdade, esse discípulo do apóstolo Paulo, Onésimo. Quem conhece o Onésimo? Não sei. Ele tá lá prescrito em Filemon, a história de Onésimo, o discípulo a qual Paulo envia como se estivesse enviando seu próprio coração. E pra mim isso já basta, porque o preparo do envio de Onésimo... É engraçado falar, né? O preparo do envio de Onésimo para que ele estivesse junto naquele ramo e tudo, durou um pouco de tempo, porque tinha tempo e fora de tempo no propósito ali. E Paulo diz que houve um tempo em que Onésimo não era apropriado para aquele tempo, não era útil, a palavra do Senhor vai falar. Então, nesse tempo, ele é ensinado e estava sendo amadurecido por Deus. E o custo do discipulado é basicamente uma preparação do envio para o ministério. Gente, já parou para pensar que esse foi o alto custo do discipulado de Onésimo? Nós olhamos muito as escrituras e vemos Timóteo sendo enviado por conta de todo o sacerdócio da casa, né? Como a tua avó, como a tua mãe. Mas a gente vê um discípulo que não é mencionado como Onésimo e que talvez não era preparado para aquele tempo para ser enviado. E não foi, né? Talvez não foi. Então, o chamado dele estava sendo exercido. E no tempo certo de Deus, enquanto há uma preparação, a gente vai ver o relato um pouco da vida de Onésimo, né? Que ele vai estar junto do apóstolo Paulo um tempo depois. E aqui eu escrevi: Deus nos capacita no seu tempo para realizar o propósito que nos confiou. Paulo estaria o enviando automaticamente, assemelhando o envio do seu próprio coração, ou seja, a si próprio. Isso é muito bonito do apóstolo Paulo. Então ele intercede por Onésimo, ele capacita, ensina e o envia de volta. E daí nós vamos para um ponto muito bacana, que é submissão a uma liderança, a uma voz. Ai, mas isso é apavorante. É um assunto polêmico. Gente, com que nós estamos andando nesse tempo para que nos desperte verdadeiramente a fazer a obra do Senhor no tempo exato? Então, assim, ande com quem tem discernimento e sabedoria do Espírito, porque Paulo tinha. Então ele fala, Onésimo, agora não, mas no tempo exato, tempo e fora de tempo, o Senhor vai te enviar. Então, assim, existe também uma preparação, um amadurecimento para aquilo que o Senhor tem para nossa vida, para a gente absorver aquilo que o Senhor tem para nossa vida. E aconteceu isso com Onésimo. Paulo, nesse quesito, nos ensina muita coisa a respeito do tempo que seremos enviados, da maturidade e o zelo com o sacerdócio. Não é a pressa, não é emocionalismo que mexe com as nossas emoções, com as nossas sensações, porque devido a isso, a gente tem deixado muito rápido os ministérios, né? Quando nós agimos na emoção e acabamos esquecendo verdadeiramente de praticar com verdade, justiça, constância, nós deixamos muito rápido o arado. E quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. A palavra do Senhor vai dizer isso. Então, o reino do Senhor é para aqueles que agem com constância. É óbvio que no meio disso tudo você vai ter prova, você vai ter tribulação, você vai ter desânimo, você vai ter medo, mas uma coisa que é legal de todos os apóstolos, de todos aqueles que foram enviados, era a fé deles inabalável, né? Uma fé
e uma perseverança na caminhada de que Cristo estava com eles, de que esse é o ministério da minha vida. Então, pregar a cruz de Cristo, o evangelho de Cristo, essa é a minha vida. Então, é para isso, porque Paulo vai falar, eu considero minha vida como perda para ganhar Cristo. Então, a vida de Paulo já não era nem a própria vida dele, ou a benevolência da vida dele, ou os benefícios que a vida dele podia dar. Aquilo que era a vida, ele já considerava como esterco. Gente, isso é uma coisa que não podemos olhar para trás. O interessante é que Onésimo foi gerado em meio a algemas, quando Paulo estava literalmente preso por conta do evangelho. Gente, eu fiz esse devocional aqui, já vai fazer quase um ano que eu tenho ele. Então, eu vou passar para vocês devocionais que eu fiz, que tá listado lá, tá bem? Eu não fiz isso agora, foi bem tempo atrás. Já tem um ano já. E o Senhor falou pra mim fazer isso, pra contar exatamente sobre o Onésimo, porque eu falei, gente, quem fala de Onésimo? Quem fala desse cara que foi gerado quando Paulo estava preso nas algemas? Ninguém vai entender o que aconteceu, o que houve. E que grande maturidade esse discípulo gerou através do ensino da exortação de Paulo. Não só o ensinamento por palavras, mas o exemplo sendo exposto. Porque enquanto Paulo falava, ele estava literalmente falando e mostrando o exemplo, porque o exemplo arrasta. Então, assim, quando Paulo falava, ele ao mesmo tempo estava num cenário em que ele demonstrava aquilo que ele pregava, morrer por Cristo, né? Em meio a tudo isso, oferecemos o nosso coração à obra do Senhor, confiantes e atentos que tudo se cumprirá no tempo certo. Gente, foi bem rápido, foi bem resumão mesmo para vocês entenderem a relação de Paulo com Onésimo, né? Quando ele foi amadurecido, quando ele foi enviado, o tempo de preparo, a obediência à voz do Senhor. Cristo deseja que alcancemos o caráter dele e a maturidade dele. Cristo deseja que venhamos discernir o tempo exato daquilo que nós devemos fazer. Verdadeiramente estarmos atentos, ouvintes à voz do Senhor, para que de fato Ele possa nos lembrar para onde devemos ir, quando devemos ir e o que devemos falar. Qual é a mensagem desse tempo? Para quem? Então, que nós possamos olhar para esse texto como um discípulo de Paulo, né? Como um cara obediente ao Senhor, como verdadeiramente naquele tempo ele não foi útil, mas como ele foi gerado, como ele foi amadurecido, como ele foi amadurecido olhando aquilo que Paulo estava vivendo naquela época, né? Que nós venhamos orar para que Cristo seja glorificado e a nossa fé seja fortalecida e amadurecida apesar de tudo, sempre perseverando em oração, sempre sendo útil para boa obra, sim, mas para que algumas coisas em específico possamos entender qual é o tempo, o que fazer e para que venhamos primeiramente ouvir a voz do Senhor. E é isso, gente, que Deus os abençoe e que vocês sejam muito edificados por essa palavra, porque eu fui bastante. E lembre sempre de Onésimo como aquele discípulo que soube aguardar no Senhor. Amém? Deus abençoe.